Olá, irmãos, a graça e a paz. Eu quero iniciar deixando aqui registrado a minha alegria, a minha satisfação, a honra que tenho em poder hoje compartilhar uma porção da palavra de Deus com os irmãos. Estou de fato muitíssimo feliz por isso. Gostaria também de aproveitar o momento e não poderia desperdiçá-lo, para agradecer a todos vocês, irmãos da Igreja Batista do Jardim Goiás, na pessoa do pastor Adeil, por todo o investimento de oração, de tempo, de apoio, até mesmo de recursos, a minha vida em particular, a minha casa, a minha família e a nossa igreja. A nossa gratidão por tudo que vocês têm feito, a minha oração é para que Deus vos abençoe e vos recompense rica e abundantemente. Tenho orado igualmente para que Deus faça de nós uma terra fértil, de modo que tudo aquilo que os irmãos têm semeado em nós produza frutos e frutos em abundância, tá bom? Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Mas vamos lá, quero compartilhar uma palavra com os irmãos, um texto que se encontra lá no Evangelho segundo Marcos, Marcos 5, dos versos 1 ao 20 mais precisamente. Quero antes dizer aos irmãos que já li esse texto diversas vezes, mas na última dessas o Senhor falou comigo de modo muito especial, me senti de fato tocado e compartilhei com a nossa igreja, com os nossos irmãos e espero de verdade que essa palavra encontre lugar no teu coração e que produza efeitos relevantes e coopere com a sua caminhada, com a sua maturidade de fé, que gere mais esperança em seu coração, força, em nome de Jesus, tá bom? Como o texto é muito grande e nós perderíamos algum tempo para lê-lo todo, eu vou dar uma visão panorâmica a você e depois, à medida que nós formos discorrendo no texto, apresentando alguns pontos, eu vou buscando alguns versículos pontuais aqui e vamos lendo juntos, tá bom? Vamos lá? O texto em questão nos conta a história de Jesus, juntamente com seus discípulos, chegando a uma cidade chamada Gadara. Uma cidade de gente muito rica, muitas pessoas com posses, mas com uma desigualdade social absurda. Como se isso não fosse o bastante, os ricos sempre subjugavam os pobres. Então era uma cidade bastante complexa. E o que me chama a atenção é que tão rapidamente Jesus chega a essa cidade, bem na entrada, ele se depara com uma situação delicada, por sinal. Ele se depara com um homem, com um jovem que era tomado por espíritos malignos. Espíritos malignos. De modo que todas as pessoas ali da região tentaram de alguma forma ajudá-lo, mas nunca obtiveram sucesso. Aí prova o tamanho da dificuldade que era. Mas o que me encanta em Jesus Cristo é que aqueles que têm um encontro verdadeiro com Ele, aqueles que se deparam com Jesus Cristo e abrem o seu coração para Ele, a sua vida não permanece a mesma. Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus muda circunstâncias e situações e foi exatamente o que ocorreu na vida desse jovem. Jesus, vendo a situação, amando aquela alma, amando aquela vida como sempre o faz, o libertou desses espíritos malignos, transformou a sua vida completamente e a vida daquele homem, a vida deste jovem foi exemplo e testemunho para as pessoas ali da sua época, da sua geração e está servindo de testemunho para mim e para você hoje, para nós hoje, tantos anos depois. Tamanha fora a obra que Jesus Cristo realizou na vida deste homem. E ao olhar para o texto, então, eu posso extrair 4 preciosas lições. E ao extraí-las, eu gostaria de contextualizá-las e já aplicá-las às nossas vidas nesta noite. Tá bom? 4 lições, então. Vamos lá? A primeira lição. Olha só que coisa maravilhosa. Onde há um problema, onde há
impossibilidades humanas, aí há a oportunidade para Jesus Cristo agir. Olha que lição maravilhosa. Aonde há um problema, onde há uma possibilidade ou uma impossibilidade humana, aí há a oportunidade do agir do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler com você dos versos 2 ao 5, que diz assim, olha só. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias alguém o podia prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Eu insisto, tudo o que aqueles homens poderiam fazer por eles, e aí eu posso considerar que ali existia a ação de familiares, a ação de amigos, até mesmo de algumas autoridades que tentavam de alguma forma contê-lo, ou se não contê-lo, ajudá-lo, mas nenhuma dessas tentativas fora ou obtivera sucesso, nenhuma delas. Mas, repito, esse homem se encontrou com Jesus. E ali, diante de todas as impossibilidades no aspecto humano, ele se encontrou com alguém que tem poder para transformar toda e qualquer situação. Ele se encontrou com alguém que para ele não há absolutamente nada impossível. Ele se encontrou com aquele que, quando quer agir, nada e ninguém pode impedir. Estabeleceu-se ali uma ótima oportunidade para Jesus Cristo manifestar o seu poder. E fora exatamente o que aconteceu. Então eu quero rapidamente aplicar para a tua vida hoje, dizer que se porventura, meu irmão, você esteja passando por alguma situação bastante complexa, bastante difícil, talvez você já tenha tentado várias possibilidades para tentar solucioná-las, mas a cada tentativa vem o fracasso, vem a frustração e fica mais nítida ainda a nossa impossibilidade humana. Você serve a Jesus Cristo. Nós temos a Jesus Cristo que pode transformar toda essa situação. Fugiu do teu controle? Fugiu das tuas possibilidades? Então é hora, é a oportunidade para Jesus Cristo agir sobre a sua vida, tá bom? Segunda lição, não há problema algum, não há poder algum que não se submeta ao senhorio de Jesus Cristo. Olha que coisa fantástica. Versos 6 ao 9 diz assim: E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Entende, irmãos? Quem correu e adorou a Jesus Cristo não foi aquele homem, mas sim os espíritos imundos que nele habitavam. Nós vimos aqui que era uma legião, eram diversos, eram muitos espíritos malignos. Mas até mesmo esses espíritos, ao olharem para Jesus, reconhecem o seu poder, reconhecem o seu senhorio, e foram eles que se prostraram diante de Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, e o adoraram. O que nos mostra que não há absolutamente nada que não se renda a Jesus Cristo. Talvez o que você tem vivido hoje é complexo, eu repito, seja algo difícil, seja algo que aos teus olhos podem soar como impossível, mas lembre-se que tudo se submete a Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Diante dele, nada permanece como obstáculo, como barreira, tudo se prostra diante de Jesus Cristo.
Essa é a nossa segunda lição hoje. Terceira lição, eu diria que talvez seja a mais bela de todas elas. É onde nos mostra como temos valor para Jesus Cristo. Não há nada que tenha mais valor para Ele do que a minha alma, a sua alma, as nossas vidas. Olha só o que diz dos versos 11 ao 13. E andava ali, passando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Veja, se hoje uma manada de porcos, como nós acabamos de ler, cerca de 2.000 porcos já teriam um valor monetário bastante considerável, imagine naquela época, onde o cultivo e a venda de animais eram até um modo de vida, era a vivência para alguns daquela região. Mas nem mesmo o que aquilo representaria em valores e em importância fora capaz de superar a importância de uma vida para Jesus Cristo. Eu preciso dizer para você que, por curiosidade, eu fui verificar o quanto valeriam hoje 2.000 porcos. E não sei exatamente se as fontes que eu li são precisas, mas falo-se aproximadamente em 100 mil reais. 100 mil reais. Talvez, eu repito, o valor seria mais expressivo ainda naquela época, mas isso não foi o suficiente para que Jesus olhasse esta questão. E aí eu não quero me inteirar se Jesus foi justo ou não com aqueles homens. O importante aqui, o que é relevante, é que Jesus nos ama acima de toda e qualquer coisa. Ele ama a mim, Ele ama você. E eu te faço uma pergunta: acaso alguém que nos ama não nos faria bem? Será que acaso quem nos ama não nos cuidaria, não nos tomaria por suas mãos e não nos sustentaria, tendo o poder que tem para agir? Jesus te ama. Jesus te ama. Ele cuida, Ele vai seguir cuidando de você. Você é muito valoroso para Ele. E a despeito de qualquer situação que talvez você esteja vivendo no momento, é importante que você confie nesse amor, porque o amor de Jesus Cristo jamais falha, jamais falha. Quarta e última lição, me mostra a importância de anunciarmos os seus feitos. Veja, nós falamos no início, aquele homem se encontrou com Jesus e teve a sua vida transformada. Muitos de nós nos encontramos também com Jesus e a nossa vida fora transformada, os nossos caminhos completamente mudados. Certamente todos os dias nós vemos as mãos de Deus, de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, mas muitas vezes nós não anunciamos, nós não contamos o que Jesus tem feito em nós. E nós perdemos uma oportunidade enorme de que outras pessoas, ao ver, ao ouvir, ao conhecer o que Jesus tem feito em nós, também não se disponham a chegar até Ele. Jesus, quando fez esta obra maravilhosa na vida deste homem, falou para ele que ele deveria anunciar o que Jesus havia feito. Versos 19 e 20 diz assim: Jesus, porém, não o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, vá para os teus e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos ficavam maravilhados. Olha só, aquele homem, após ter sido liberto e transformado, quis seguir a Jesus. Ele queria caminhar junto com Jesus, mas Jesus disse: não, fique aqui e conta a esse povo o que eu fiz. É importante nós pararmos aqui e verificarmos no texto, depois você pode lê-lo e você vai se certificar disso, que alguns homens
ao ver o que havia acontecido, ficaram incomodados com Jesus Cristo e pediram para que Jesus Cristo se retirasse da cidade. Jesus foi convidado a se retirar dessa cidade. E Jesus foi, de fato, foi-se embora e pediu para que aquele homem ficasse, então, aquele jovem, e falasse do que ele havia feito. E algum tempo depois, não se sabe exatamente quanto tempo, mas Jesus volta àquela mesma região. Você pode conferir comigo, é só você avançar um pouco a sua Bíblia, Marcos, do capítulo 7, dos versos 31 em diante, nós vamos entrar lá no capítulo 8, você pode ler. Nós vemos Jesus voltando àquela região de Decápolis, onde estava situado Gadara, e aí numa situação completamente inversa. Anteriormente, ele fora convidado por alguns homens para se retirar da cidade. Agora, uma multidão de homens e mulheres e crianças estavam ansiosos por receber Jesus Cristo. Bom, se eles queriam recebê-lo, é porque de Jesus Cristo havia sido falado coisas boas. Eu te pergunto, quem acaso teria anunciado Jesus a eles? Certamente foi aquele homem que foi tocado, liberto e transformado por Jesus Cristo. Jesus então volta àquela região, repito, e ali opera novamente uma série de milagres. Uma série de milagres na vida de muitas pessoas. Pessoas eram curadas, muito mais vidas eram libertas, muitas mais vidas sentiram a ação de Jesus Cristo sobre a sua vida e certamente muitas vidas naquele momento reconheceram que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. O que nos mostra, insisto, a importância de contarmos acerca do que Jesus Cristo tem feito nas nossas vidas. O seu testemunho pode impactar a vida de muitas pessoas, assim como o testemunho daquele jovem impactou muitos da sua época, da sua geração, como nós já falamos no início. Não se cale, anuncie, conte, fale sobre Jesus Cristo, fale o que Ele tem feito na sua vida, fale o que Ele tem feito na sua casa. Permita que outras pessoas se acheguem a Jesus Cristo através de você. O poder de Jesus Cristo não mudou. O poder que operou há tanto tempo atrás é o mesmo poder que está em nós, sobre nós, e o poder que age na vida de tantas pessoas hoje. Tá bom? Fale, conte, anuncie, testifique em nome de Jesus. Fica essas 4 lições para os irmãos hoje. Onde há um problema, uma impossibilidade humana, há a oportunidade de Jesus agir. Não há problema, não há poder algum que não se submeta ao senhorio e ao poder de Jesus Cristo. Você tem um valor incondicional, imensurável para Jesus Cristo. E é importante que você anuncie, é importante que você conte acerca dos feitos do Senhor Jesus na sua vida, tá bom? Que o Senhor te abençoe, te